Povo abençoado do Brasil, o que eu vou falar aqui nesse vídeo, você não vai ver em destaque no Jornal Nacional, Globo News, Jornal Globo e na maioria da imprensa. E eu digo por quê? Porque toda a verdade que beneficia Jair Messias Bolsonaro e a direita é escondida. E sabe por que é escondida? Primeiro, por causa da mamata de verbas publicitárias de milhões do governo do PT, de Lula. Segundo lugar, porque grande parte de jornalistas tem tendências de esquerda. E toda a verdade que beneficia Bolsonaro e a direita é escondida. Mas nada como um dia após o outro. Escute, vamos lembrar a questão da Covid? Agora, nos Estados Unidos, o principal imunologista, certo? Da época do presidente Biden, o principal assessor médico para questões de Covid, esse cara, Dr. Anthony Fauci, está sendo questionado violentamente por suas ações. Grana do contribuinte americano que foi enviado em acordos lá com o laboratório da China de Wuhan, onde houve o vazamento, a questão de lockdown, a questão de incentivar a vacina num jogo econômico de mais de 200 bilhões de dólares de venda de vacina, menosprezar a cloroquina e ivermectina. O cara está sendo questionado violentamente. Só para você ter uma ideia, um especialista em questões do coração, analisando 325 autópsias em pessoas que morreram do coração, foi constatado que 73% por causa da vacina. E Bolsonaro, que fez propaganda de cloroquina e ivermectina, foi chamado de genocida e de negacionista. Está aí o site do PT, chamando Bolsonaro de genocida. Tá aí, minha gente. A Gleisi Hoffmann. Eu fui chamado de negacionista porque disse que vacinar crianças era um infanticídio. Tive Twitter removido. Eu disse que só quem ia fechar a igreja, que sou pastor, era a justiça. Aí um desembargador mandou eu parar com o culto. Porque as pessoas são manipuladas pela mídia e não pensam. Para pensar. A realidade do Brasil que é uma prova. O Rio de Janeiro tem mais de 3 milhões de pessoas que moram em comunidades. Todo mundo junto. Comércio tudo aberto. Eu denunciei isso em vídeos. Ônibus lotado, trem lotado, barca lotada. Era para morrer milhões de pessoas. Lockdown, tudo conversa furada. Tudo jogo econômico e político que Bolsonaro denunciou e foi ridicularizado. Tá aí a verdade. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês analisem. Quem são os verdadeiros genocidas? Preste atenção. Na época da Covid, os estados do Nordeste fizeram o consórcio Nordeste. O primeiro presidente desse consórcio, o ex-governador da Bahia, o petista, O petista Rui Costa. Ele colocou como secretário executivo um petista de carteirinha chamado Carlos Gaba. Agora escute. Esse cara pagou antecipadamente quase 50 milhões de reais naquela época para comprar 300 respiradores sem licitação. Ele escolheu a empresa que não tinha condição nenhuma, não entregou nunca nada. Pagou à vista, antecipado, quase 50 milhões. Quem são os verdadeiros genocidas? Quantos nordestinos morreram porque não tinham respirador, minha gente? Eu sou filho de baiano. O povo do Nordeste é um povo abençoado, um povo bacana, inteligente. Até quando vocês vão ficar votando nessa raça de PT? Tô dando a prova, analise. Quem são os verdadeiros genocidas? Aí agora, olha a vergonha. O TCU isentou Carlos Gabas agora em 2025, dizendo não, o responsável é a empresa. O cara compra, ele escolhe a empresa, não tem licitação, ele paga e é isento. Isso é uma vergonha o que assistimos nesse país. Isso é uma vergonha. Mas tá aí, Bolsonaro mais uma vez tinha razão e eu também. Deus abençoe o Brasil, nos livre dessa gente que está levando esse país para o buraco, esse governo com uma questão violenta de destruir empresas com impostos. Tudo está hiper caro, não é possível o povo brasileiro votar ainda em PT e em Lula. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil e nos livre dessa gente.